Olá, meus amados irmãos, graça e paz, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam desfrutando de um final de semana maravilhoso, cheio da graça e do amor de Deus, tá bom? Bom, hoje, sábado, eu quero fazer a sexta mensagem da série sobre característica adâmica, né? Sobre esse personagem bíblico, Adão, sobre este conceito adâmico de ser, tá bom? Então nós trabalhamos aí desde segunda-feira desta linha de raciocínio, dentro dos textos e contextos, mostrando características, semelhança, conceitos, etc. Muito obrigado a vocês aí que estão conectados, vocês que estão aí nos comentários, vocês que estão aí deixando o like, compartilhando essa mensagem, você inscrito do canal. Hoje o nosso bate-papo não vai ser aberto, por assim dizer. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem, serei breve hoje no comentário. E amanhã, no domingo, aqueles que puderem estar conosco presencialmente, no nosso local de reunião aqui na Itinga, na Rua Santa Cecília, tá bom? A partir das 9 da manhã. E às 19 horas, a última mensagem do tema ou do assunto adâmico estará indo ao ar aqui pelo canal, pelo YouTube, que será Adão, o teu primeiro pai, pecou. Mas hoje, sabadão, nós queremos fazer aqui a sexta mensagem e o tema é o fruto adâmico, ou melhor dizendo, Adão e seu fruto. Então vamos estar encerrando amanhã e hoje nós queremos dar continuidade, né, a este assunto. Adão, o fruto. Ontem nós falávamos do Adão raiz, que era uma mensagem voltada, aplicada, mostrando os filhos da perdição. E hoje nós vamos falar do Adão, o fruto. Ou seja, mesmo filhos de Deus podem produzir frutos adâmicos. Por que, irmão Elcio? Por causa da carne. Essa natureza é uma natureza adâmica que ela não se converte. Então ela tem semelhança adâmica, né? Ela tem vontades, né, adâmica, e ela está aqui em nós. E ela não se converte. Ela não pode nos condenar, porque Cristo, na sua carne, ele matou essa morte. Ele matou o efeito que essa morte causava, que era separar os filhos de Deus da glória do Pai. Mas ela nos traz disciplina, ela nos traz prejuízos, né? Nos traz malefícios, porque afinal de contas, tudo que você planta aqui nessa carne, você vai colher por certo. Livro histórico, aliás, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo disse assim, no versículo 3, 8:3, cartas aos Romanos. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, disse Paulo, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andar segundo a carne aqui, o que Paulo estava se referindo, era não andar mais dentro do conceito da lei, tá bom? Que era viver debaixo de pecado, transgredindo a lei. Então, o versículo 3 ele é muito esclarecedor, porque o feito de Cristo anulou o efeito daquilo que Adão produziu. Então, por Adão entrou pecado no mundo, não é isso que Paulo fala? Na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12,
Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Cristo, depois que a lei foi implantada, e aí vinha a transgressão da lei, aí Cristo se fez maldição para cumprir aquela lei, que era impossível de ser cumprida, né, pelos homens. Então Cristo, Deus, se revestiu de carne para cumprir aquela lei. E quando ele cumpriu aquela lei, ele, por assim dizer, deu fim àquele contrato de maldição. Lembrando que o contrato de maldição não era a lei que era maldita, tá bom? Mas a lei dava força ao pecado. A lei, ela era aquilo que sentenciava, que julgava, né? Então a lei dava força ao pecado. Mas Cristo veio e na sua carne ele cumpriu essa lei. E ele absolveu o seu povo judeu que estava vivendo debaixo dessa lei, que era um ministério de condenação e morte. Ele disse para os judeus, João 5,45, eu não acuso vocês, há um que acusa vocês perante o Pai, Moisés, em quem vocês esperam, e Moisés ali representava a lei. Em Apocalipse, ele disse também que o inimigo das vossas almas acusa vocês diante de Deus de dia e de noite, e nós sabemos que também que o inimigo das almas dos judeus era a lei também, porque a lei acusava, porque eles não cumpriam a mesma, então a lei servia para acusá-los diante de Deus, mostrar suas falhas, mostrar de fato que eles estavam vivendo em transgressão, tá bom? Então, Jesus, ele cumpriu o escrito de dívida, Colossenses 2,14, como disse Paulo, o escrito de dívida que havia contra nós na cruz, né? Foi crucificado com Cristo. Paulo fala aos Efésios que a parede de inimizade que havia sobre os judeus e os gentios foi derrubada em Cristo. Quando Cristo derruba essa parede de inimizade, que era justamente as ordenanças da lei, agora tanto judeu como gentil passaram a ter acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, porque o ministério agora era o ministério do Espírito. Mas para isso acontecer, para que esse resultado positivo viesse a acontecer, foi necessário Cristo substituir o seu povo, os judeus propriamente dito, na cruz, para cumprir aquela lei que foi dada a aquele povo. Então, Romanos 8,3 diz assim, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Cristo condenou o pecado na sua carne. Ele anulou o pecado na carne. Então, observe que hoje o pecado na carne não tem nenhum tipo de efeito espiritual. O pecado de Adão, a transgressão de Adão a uma ordem de Deus, não coma deste fruto, que se você comer você vai morrer, ocasionou na morte, e essa morte passou a todos os homens, inclusive os gentios que estavam mortos no sentido de estarem separados de Deus, inimigos de Deus, pelo conhecimento. Então, a lei veio para punir o transgressor. Os judeus estavam em transgressão o tempo todo, por isso que era um ministério de condenação e morte. Então foi necessário Deus se revestir de carne na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré para cumprir esta lei. E quando ele cumpriu esta lei, aquilo que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, semelhança da carne, semelhança do pecado, né? Que a carne é pecado, a carne peca, a carne falha. Ele mandou em semelhança da carne do pecado. Então, mesmo a carne sendo falha, semelhança de pecado, ele não pecou. Tá bom, abençoado? Em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, ele estava sujeito às mesmas paixões, ele estava vivendo em uma matéria adâmica, tá? Ele estava vivendo uma semelhança adâmica na carne,
Mas ele era o segundo Adão. Ele era o homem espiritual. Ele era o Adão do alto, né? Ele não era o homem da terra, ele era o homem dos céus. Por isso que ele não pecou. Tá onde isso, irmão? Gálatas, capítulo 4. Olha lá. E o tema é o fruto adâmico. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5. Para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, versículo 4 diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus de Nazaré nasceu debaixo de um pacto de condenação e morte, que ele nasceu sob a lei. Mas mesmo ele na semelhança da carne, ele condenou o pecado na sua carne, porque ele substituiu o seu povo. Mas ele não pecou. Amém, abençoados? Quem está entendendo? Agora vamos lá. E os frutos, irmão Elcio? E os frutos adâmicos, mesmo eu sendo filho de Deus, eu posso dar frutos adâmicos? Pode sim, por causa dessa natureza humana. Como eu falei, embora não haja nenhum tipo de condenação a nível espiritual de separação de Deus, como houve em Adão, não há mais, porque Cristo ele já corrigiu isso, tá? Ele consertou isso. Mas a correção, humanamente falando, ela vem. Por quê? Porque tudo que você se propõe a fazer em vida, você tem consciência de que você irá, digamos assim, desfrutar e receber as consequências daquilo que você pratica. Se você faz o bem, nós esperamos sempre o bem. Mas se alguém faz o mal, pode ter certeza que o mal virá também. Infelizmente. Ou felizmente, né? Que Deus corrige o filho que ama. E nisso nós sabemos que somos filhos. Olha lá. 5 Gálatas 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Foste chamado à liberdade, e em Cristo nós fomos chamados a essa liberdade. Tanto os judeus, como nós que, eu digo nós gentios, mas não falo nós, eu e você no século XXI. Eu falo nós no sentido de colocar aqui os gentios, que na época estavam separados de Deus. Então, tanto os judeus como os gentios que estavam separados de Deus, eles foram chamados a uma vida de liberdade agora. Agora, não usar essa liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. Por quê? Porque se você, uma vez que você é livre, mas se você vive dando ocasião à carne, você se tornou escravo de si mesmo. Os frutos adâmicos dessa natureza começam a refletir na tua vida, mesmo você sendo um filho de Deus. Não há condenação mais espiritual, porque você está em Cristo Jesus. Não há condenação, mas há disciplina. Não há condenação, mas há correção. Não há condenação, mas há açoite. Entendeu, abençoado? E ninguém quer viver aí sendo açoitado, sendo corrigido e disciplinado. Mesmo porque a disciplina, a correção, a princípio não parece de alegria. Bem verdade, quando você entende que é Deus alinhando ali, Deus moldando o teu sentimento, a tua vida, o teu coração, aí aquilo de fato transforma em louvor, né, em honra, em glória e satisfação. Mas isso quando nós entendemos. Eu preciso mudar, eu preciso me consertar aqui, eu preciso melhorar aqui, etc, etc. Então os frutos adâmicos, eles se manifestam na vida dos filhos de Deus. É só dar lugar, né? Assim como os frutos do Espírito se manifestam também na vida dos filhos de Deus. Olha lá, Gálatas 5, 16 em diante. Diz assim: pois digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Viu aí? Então é uma luta. A carne e o espírito.
O teu homem interior, a tua imagem, a imagem de Deus, que é o teu espírito que está ligado ao espírito do Pai, se inclina para as coisas do espírito. Mas a tua natureza humana ela se inclina para as coisas carnais. E é uma luta constante. 18. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei. Por quê? Porque debaixo da lei tinha condenação e tinha morte. A lei dava força àquele pecado. Mas uma vez que você é conduzido pelo espírito, você não está debaixo de lei de pecado. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos declarei, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então quem vive nessas obras da carne, embora sejam filhos, não desfrutam do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Disse Paulo, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. E mesmo você sendo um filho de Deus, um espírito abençoado, um espírito aperfeiçoado, se você vive as obras da carne, que são os frutos adâmicos, você não desfruta do reino de Deus, que são os benefícios de Cristo na sua vida. Amém, abençoados? Eu estou olhando aqui o microfone porque ele pode descarregar e eu tenho que estar ligado aqui. Para caso aconteça, conectar o outro. Entendeu, amados? Então, isso aqui são frutos adâmicos. A inclinação da carne são frutos adâmicos. Versículo 22, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 23. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Viu aí? Então somos filhos de Deus e precisamos nos revestir das coisas de Deus. Precisamos nos revestir da imagem e a semelhança do Eterno. Porque senão, os frutos adâmicos, eles vão fluir na nossa natureza terrena que não se converte. Então, é aquilo que nós estamos falando desde a segunda-feira. O Adão nosso de cada dia, a herança adâmica, as manifestações adâmica, a raiz adâmica, né? O fruto adâmico. Então, tudo isso são questões, são efeitos de homens desprovidos de temor de Deus. Tem os filhos da perdição, que eles são raiz, né? São os filhinhos de Adão, os filhos do diabo, que querem satisfazer a vontade do pai, que é homicida e pai da mentira desde o princípio. E tem, abençoados, as características adâmicas que também se manifestam na vida do Filho de Deus. Como eu falei em uma das mensagens, Deus é pai de quê? Do nosso espírito. Mas quem é pai da nossa natureza humana? É Adão. É a carne, né? Ah, não, meu pai é fulano de tal, é aquele homem tal e tal. Sim, meu amado, você nasceu de Dona Maria e seu João. Mas essa natureza é de Adão. Então Adão é o pai da carne. Né? Adão é o pai da carne. Quem criou tudo foi Deus, mas Adão é o pai da carne, é a alma vivente. E os filhos também são a semelhança de Adão, a alma vivente. Mas aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, que são os espíritos, que também estão revestidos de carne, Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Cristo participou também das mesmas coisas. Para quê? Para aniquilar aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Justamente para aniquilar a força adâmica na sua carne. E a lei entra aqui aonde? A lei entra porque a lei era um ministério, né? A lei era um promotor de acusação na pessoa de Moisés. Mas como eu falei em outras mensagens aí,
A lei, o pecado não veio por causa da lei. A lei veio por causa do pecado. Agora, de fato, o pecado não era imputado, porque não havia uma lei. Mas ele era já existente, porque aconteceu e veio por meio de Adão. E ele já estava na humanidade. Embora a humanidade não, por assim dizer, não reconhecesse. A lei veio para mostrar, você é transgressor, você é pecador, você é isso aí. Entendeu, amados? Graças a Deus em Cristo, que ele cumpriu a lei na sua carne, condenou o pecado na sua carne e nos deu uma carta de euforia, tanto para os judeus que estavam vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte, e tanto para os gentios não judeus terem agora a legalidade de estar diante do trono da graça do Eterno, sem impedimento algum, porque hoje em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão, nem judeu, nem gentio, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Uma só família, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, por todos e em todos. Amém? Quem recebe essa palavra? Pois é. Tem mais alguma coisa aqui, irmão? Tem sim. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Olha lá, Tiago, capítulo 1. Tiaguinho, cadê você? Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Diz assim, 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, os frutos adâmicos. 15. Depois de haver a concupiscência concedido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Viu aí? Ninguém é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, ele não tenta ninguém. Então, você é tentado pela concupiscência, e uma vez que você cede, você deu à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Na lei tinha diversidades de morte, né? Morte no sentido de desobediência e também morte no sentido de punição pela lei, né? A ponto de levarem à morte mesmo, por apedrejamento, etc, etc, dentro do conceito da lei de Moisés. Então esses são frutos adâmicos que se manifestam. Olha lá, Tiago capítulo 3. É isso mesmo? Tiago capítulo 3? Tiago capítulo 3, 6 ao 12. Tiago capítulo 3, 6 ao 12. Eu vou fazer uma leitura rápida que diz assim. Tiago capítulo 3, 6 ao 12. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. É inflamada e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de espécies como de animais do mar, se amansa ou é domada pela natureza humana. 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. 9. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Viu aí? Então, esse membro, né, chamado língua, ele não se converte, porque ele está entronizado, enraizado, caracterizado dentro dos frutos adâmicos. Então ele pode ser domado, uma vez que a tua mente é transformada pelo poder do Espírito, pela obediência ao Eterno. Mas ela em si, naturalmente falando, ela processa uma vontade carnal, humana, frutos de Adão. Bendiz a Deus Pai, mas amaldiçoa o seu irmão semelhante a Deus, ou semelhante a você mesmo. Viu aí, abençoados? Tem mais, irmão Elcio? Tem sim, Tiago 4. Vou ler alguns versículos no capítulo 4. De onde vêm as guerras?
Versículo 1 em diante. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto de saber dos vossos membros que deleitas em vós? Cobiçais e nada terdes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada podeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. 4. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 5. Ou cuidais vós que não é em vão que diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. 6. Antes, da maior graça, portanto, diz Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, natureza humana, e ele, essa natureza, essa vontade humana, fugirá de você. Sujeitai-vos a Deus, resistivos às paixões carnais, e ela fugirá de você. Resistir. Você não vence. Você resiste. E ela passa, porque você substitui quando você se sujeita ao Eterno, se sujeita ao Criador. Amém? Vamos encerrar em Efésios. Efésios capítulo 4. Vou ler o versículo 21 ao 29. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo. Comente aí se você tem sido edificado, se essa mensagem tem, de fato, te iluminado, acrescentado algo. Comente aí, fique à vontade, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 21 ao 29, disse o apóstolo Paulo. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe com as suas concupiscências. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Tem que haver uma renovação. 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um para com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha de repartir com aquele que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que se dê graça aos ouvintes, os que o ouvem. Viu aí? O cuidado que nós devemos ter para que os frutos adâmicos não venham se manifestar. Porque eles estão aí, estão aqui na nossa natureza. Mas uma vez que nós nos enchemos do Espírito, nós não vamos manifestar esses frutos. Efésios 5, 8 em diante nós encerramos. Efésios capítulo 5, versículos 8 em diante. Diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito, não é o fruto adâmico, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. 13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. 18. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 19. São lições para andarmos no Espírito. 19. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em nosso coração, na nossa mente, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no
temor de Deus. Viu aí, abençoado? A diferença dos frutos do Espírito para os frutos adâmicos. Então, mesmo sendo filhos de Deus, podemos manifestar esses dois frutos. Os frutos do Espírito e os frutos adâmicos, que é essa inclinação carnal. Tá bom? Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha sido edificado. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pelos comentários. Louva a Deus pela vida de vocês. E amanhã, domingo, nós estaremos fechando este estudo com uma mensagem impactante, mais profunda, mais clara, objetiva. Nós vamos recorrer a outros textos dentro dos seus contextos para falar, para terminar esse assunto, que eu tenho certeza que quando você estudar com calma, você que está chegando pela primeira vez no canal, você faz parte de uma instituição religiosa, tenha um pouquinho de paciência conosco, acompanhe aí os estudos sobre esse tema desde segunda-feira, está aí disponível aí na plataforma, acompanha desde segunda-feira. Amanhã nós vamos encerrar no domingo. São 7 mensagens, hein, irmão? É proféticas, né? Números proféticos, né? Como o sistema gosta, né? Então, acompanhe direitinho com a Bíblia aberta e com a mente aberta, é claro, porque senão não adianta, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus. Estamos juntos, vamos que vamos.